Se é um fato que a maioria dos países da América do Sul sofreu com ditaduras militares em suas histórias, também é um fato que a Argentina foi um dos poucos países no mundo que levou à justiça os responsáveis por perseguições, torturas e mortes de tantos subversivos sob os olhos do regime. Isso é o que é tratado no filme Argentina 1985, baseado em fatos reais, que está disponível aí no Prime Video, entrou no catálogo agora no mês de outubro de 2022. Eu sou Davi Garcia e nesse vídeo então eu quero destacar o que eu achei desse filme, comentar um pouquinho dos temas do filme e da importante mensagem que o filme deixa para cada um de nós. Enquanto o Brasil lidou com a ditadura militar que perdurou de 1964 até 1985, a Argentina passou por períodos diferentes, de estágios diferentes, na verdade, da ditadura sendo implantada no país. Então, eles tiveram alguns períodos de ditadura de controle militar, passado por outros de sociedade civil e depois a volta do regime militar, e foi o que aconteceu na última vez que esse regime tão covarde foi implantado na Argentina, durando de 1976 até 1983. Tendo ali, sob a liderança do general Jorge Videla, um dos principais nomes ali da ditadura militar argentina, um homem responsável pela perseguição, tortura, morte de tantos e tantos dissidentes, ou pelo menos vistos como dissidentes, sob os olhos do regime que estava instaurado naquele momento no país dos hermanos, né? Então não era muito diferente do que se viu aqui no Brasil também, só que lá o regime da Argentina foi tratado, ele é tratado até hoje pelos historiadores como um dos regimes ditatoriais da América do Sul mais violentos e que provocou o maior número de mortes, inclusive, chegando aí na casa dos 30 mil mortos pela ditadura militar argentina. Então esse filme Argentina 1985, ele trata justamente do esforço civil depois que a ditadura se desfez, né, em 1983, por conta da malfadada campanha, principalmente deles na Guerra das Malvinas contra a Inglaterra. Então os militares estavam muito enfraquecidos realmente sob os olhos da sociedade, em função daquela derrota, né, nas Malvinas. Então eles foram silenciosamente saindo ali e o poder civil foi retomando as mãos da sociedade realmente com a eleição de um presidente novo, Alfonsín, que então um dos atos de governo foi instaurar a possibilidade de que se abrisse uma investigação para punir os responsáveis pela ditadura. E aí entra em cena o personagem do Ricardo Darín, né, o grande protagonista desse filme aqui, Ricardo Darín, que tem aí no currículo tantos e tantos filmes bons, né, como os mais populares e famosos, talvez Segredo dos Seus Olhos, né, o Relatos Selvagens, que provavelmente você já deve ter visto pelo menos um dos dois filmes. E nesse filme o Ricardo Darín faz o promotor Júlio Stracera. Ele é um homem ali que viveu durante o período da ditadura, muito a contragosto, né, tentando sobreviver realmente às agruras daquele período ali, fazendo o seu trabalho da forma que dava para fazer, e quando tem a oportunidade, então em 1985, a redemocratização, ele tem uma certa relutância no início de aceitar aquilo, de enxergar que aquilo vai chegar em algum lugar, que aquilo não era só um teatro realmente colocado pelo governo para dar uma espécie de satisfação para a sociedade, e ele realmente não acreditava naquilo, tanto que o filme consegue abordar isso logo no início, quando ele está discutindo com um dos mentores dele de carreira, né, que ele não se via, ele não é o tipo de pessoa, nas palavras dele, né, eu não sou o tipo de pessoa que escreve a história, que faz a história. Mas como o filme mostra, e como a biografia desse personagem mostra, ele fez sim história, levando a cabo realmente a justiça, os militares, ou pelo menos alguns dos principais militares responsáveis então pelo período tão doloroso e traumático para a história do povo argentino, né? E aí o filme consegue valorizar isso porque não só através do Júlio Stracera, mas também da equipe toda que se forma, né? A escolha é muito inteligente ali naquele período porque o Júlio era muito experiente, obviamente, já tinha anos ali na promotoria, né? Atuando como promotor público realmente, só que ele precisava montar uma equipe para, em pouco tempo, conseguir juntar documentos e provas que realmente pudessem levar a alguma coisa, né, de forma tangível, que pudesse realmente provocar a condenação daqueles militares envolvidos no regime, né? Então, ele junta ali, ele tem a ajuda de um novato, de um promotor novato, o Luiz Moreno Ocampo, que acaba se juntando a ele, né, sem ter nenhuma experiência, né, que ela seria a primeira experiência realmente dele. Então ele logo de cara, né, o Júlio já fica, pô, mas como aí? Como que você vai me ajudar? Você não tem experiência, não tem nada e tal. Qual é o seu pano de fundo? Qual é a sua experiência? De onde você vem? E aí ele fala que ele vem de uma família militar, né? E aquilo já provoca, obviamente, uma reação. Como assim? Você é de família militar e vai participar de um julgamento de militares aqui?
não tem um conflito de interesses, né? E aí tem toda uma discussão em torno disso, porque o Luiz, inclusive, argumenta de que não, olha só, é melhor que uma pessoa como eu faça parte desse julgamento te auxiliando do que um advogado de direitos humanos, porque o pessoal ia ser facilmente iam taxá-lo como comunista, né, como defensor aí dos direitos humanos, aí, defensor de bandidos, que é uma coisa que geralmente se faz nesse tipo de situação, né? Então já se cria ali aquela primeira contradição, mas ao mesmo tempo uma coisa que chama atenção, porque de fato não poderiam acusar o cara de ser uma coisa que ele não era, né? Ele afinal tinha todo um histórico familiar, inclusive, de envolvimento com os militares. E, por outro lado, ele também acaba juntando uma banca jovem, né, de advogados que estavam ali na flor da idade, saindo da faculdade, cheios de energia e dispostos realmente a correr atrás, num espaço muito curto de tempo, de provas e de documentos e de testemunhos de pessoas que pudessem realmente corroborar os horrores, né, que foram cometidos pela ditadura militar. Então o filme consegue realmente trabalhar isso muito bem, cria um senso de urgência para o tema, obviamente, né, porque tinha, como eu falei, muito pouco tempo para levar aquele julgamento a cabo e colher aquelas provas também, né, e ao mesmo tempo a gente vê as consequências, né, desses nomes sendo envolvidos com esse julgamento, né. O Júlio Stracera passa a receber ameaças, né, inclusive ligações anônimas em casa, ameaçando ele e a família dele de morte, e aquilo acaba fomentando nele um desejo de seguir em frente, né? Uma coisa que poderia de repente colocar alguém falando, não, peraí, deixa eu me livrar disso aqui, não quero me meter nisso aí, porque isso vai dar ruim para mim. Ele não, aquilo funciona como um motivador para ele, para que ele levasse realmente o trabalho adiante, e é o que ele faz. E a gente vê isso sendo muito bem valorizado realmente ao longo do filme, né, que explora realmente através de alguns depoimentos que são reproduzidos ali com fidelidade, inclusive, ao que foi registrado na época desse julgamento, né, com relatos horríveis realmente de pessoas que foram sequestradas ali, presas durante vários meses ali, sendo torturadas, né, para confessar coisas que elas não fizeram ou falar coisas que elas não sabiam, né, e tudo em nome do tal regime militar ali que queria reinstaurar a paz e recolocar a sociedade nos trilhos sob a visão torta deles de como que deve ser uma sociedade civil, né? Então o filme consegue valorizar isso muito bem e mostra realmente no desenrolar da trama toda ali os lados da questão, né? Os advogados que defendem os militares que não reconhecem a legitimidade daquele tribunal civil para julgá-los, inclusive com muita empáfia, né? Porque eles acham realmente que aquilo não vai dar em nada. Só que a coisa anda à medida que a opinião pública vai se formando, porque parte daquele julgamento estava sendo muito coberto estava recebendo uma cobertura muito grande pela imprensa, inclusive, e fomentando na sociedade um desejo, então, uma expectativa de que condenações surgissem realmente daquilo, porque as coisas relatadas ali eram muito horríveis, né, muito horrendas, não se podia simplesmente varrer para debaixo do tapete, como a maioria dos países, infelizmente, fez aqui na América do Sul, incluindo o Brasil, né, que fez assinou aquele termo de maldita anistia lá quando o processo de redemocratização ocorreu aqui também. Então, Argentina 1985 é um desses filmes fundamentais aí para que a gente entenda, estude a história, saiba das coisas que acontecem e como elas devem ser tratadas de fato, né? Não sendo varridas aí para debaixo do tapete, como se nada acontecesse, porque é importante ter memória, e isso é um dos temas que o filme explora também, ali na sua parte final, depois do julgamento e da argumentação final do Júlio Stracera, feita pelo Ricardo Darín, de uma forma muito forte, eloquente e principalmente emocionante também, despertando na gente aquela reflexão. É esse tipo de coisa, é esse tipo de gente aí que se diz cidadão de bem, que quer coordenar e dizer o que é certo e o que é errado? São essas pessoas, aquelas que seguram bibliazinha, inclusive no julgamento lá, como é o caso que o filme explora, né? Do Videla, que chega no julgamento final ali segurando uma bibliazinha, mas tendo mandado assassinar trocentas pessoas ali e indo calmamente aos domingos rezar a missa na igreja. Então, o filme consegue realmente mostrar todas as nuances desses personagens e da contextualização na qual eles estavam inseridos ali naquele momento que culmina no julgamento então da junta militar e na condenação realmente de alguns dos principais nomes dela, explorados aqui pelo filme Argentina 1985, um belo de um filme, contundente e importante, principalmente para esse momento que a gente está vivendo no mundo aí, né, com tantas democracias sob ameaça aí de retornos de vozes ditatoriais. Então é sempre importante ter um filme corajoso como esse Argentina 1985. Esperar aí que um dia, talvez, quem sabe, a gente não tenha um filme parecido sendo mostrado do Brasil, que acorde um dia e resolva levar também a julgamento covardes da ditadura militar aí que mataram tantas pessoas aí durante tantas décadas no passado.
Eu fico por aqui. Se você chegou até aqui no final do vídeo, se inscreva aqui no canal se não for inscrito. E se curtiu esse vídeo, deixe seu like aí também. Comente aqui embaixo pra gente continuar essa conversa. Tá legal? Tchau!